entrar, toda hora me pede, né? Para entrar. Como está pedindo, se alguém pedir, aí vocês me falam, porque na hora que eu estiver apresentando, eu não consigo ver que pediu autorização, entendeu? Então, se for aparecendo, vocês aí, alguém fala que está pedindo, que aí eu paro a apresentação e autorizo, tá? Vou fazer agora, apresentar a tela. Bem, hoje nós vamos continuar com fugacidade, né? Até que a gente viu na aula passada, e aí a gente vê hoje vai ver algumas coisas de fugacidade, até a gente não vai ver todo o assunto, não, porque fugacidade tem muita coisa, então é um capítulo bem grande, então a gente vai mais devagar, tá? Vamos lá começar a apresentar. Então, hoje é 17. A fugacidade de espécies puras, essa parte aqui a gente já viu, né? Essa primeira parte a gente viu na aula passada. Eu vou voltar um pouquinho para falar da de líquido, que já foi no fim da aula, foi meio atropelada. Eu vou voltar um pouquinho. Tá? Depois a gente vai entrar em fugacidade, com para as espécies em solução. Tá? E talvez avance mais algum assunto aqui, porque a gente deixa espaço para fazer exercícios, tá? Então, na aula passada, a gente tinha visto que, e até vocês viram lá do próprio conceito de fugacidade, de que a gente substitui o critério de equilíbrio líquido-vapor de ter na mesma fase iguais o potencial químico, que é a energia de Gibbs parcial molar, né, como sendo igual em cada uma das fases, o que é a mesma coisa que potencial químico, a gente viu que o potencial químico não é uma grandeza apropriada, apesar dela indicar também ser um critério que indica que tem equilíbrio, mas ela não é apropriada para cálculo, né, que ela tem problemas de cálculo, porque tem aquela história de que quando em diluição infinita ela vai para o infinito, quando a pressão tende a zero, que é o caso de gás ideal, a fugacidade também vai para infinito. Então, ficariam situações que são muito importantes de cálculo, que a gente acabaria não tendo como calcular. Isso ficaria muito ruim. Então, o que é que acontece? A gente aí acabou, que foi definido, a gente viu lá naquele filmezinho, essa grandeza, né, essa propriedade chamada fugacidade, que substitui como critério de equilíbrio. Então, a gente tem que fugacidade, numa fase, de cada componente, numa fase, tem que ser igual a fugacidade na outra fase, quando essas duas fases estão em equilíbrio. Então, para um sistema da equilíbrio, necessariamente a fugacidade da região, da fase líquida, tem que estar igual à fugacidade da fase vapor. Tá? Então, esse é o critério do equilíbrio. E a gente viu também coeficiente, e a fugacidade é assim, o sentido físico dele, como o nome está dizendo, é uma fuga, ou seja, um afastamento da condição. Isso aqui deve ser alguém pedindo. É o afastamento da condição da idealidade. Então, isso seria assim, o conceito de fugacidade. Tá? Então, isso a gente viu na aula passada. E aí depois a gente viu que, como isso é um afastamento da pressão também, né, em termos de pressão, então viu que a relação da fugacidade com a pressão, né, isso aqui era o chamado coeficiente de fugacidade. Isso aqui sempre tem uma vantagem, porque fugacidade ela tem unidade de pressão, e se o coeficiente de fugacidade ele é uma grandeza adimensional. E é sempre interessante a gente trabalhar com grandezas adimensionais. E para gases ideais, a gente chegou
há dois conceitos também interessantes, né? Que o coeficiente de fugacidade, o gás ideal é 1, porque a gente viu que na idealidade, né, a fugacidade é igual à pressão de substância pura, né? Isso porque a fugacidade, se você é ideal, você não tem as tais forças de atração na repulsão das moléculas, então a fugacidade ela é igual à própria pressão. Tá? No caso que você tem ir para gás ideal também, esse aqui é grandeza residual, então, como o próprio Gibbs é residual, né, ele é igual a zero, então, quando é igual a zero, esse para gás ideal, então a fugacidade, o coeficiente de fugacidade é igual a 1, ou seja, essa fugacidade aqui vai ser igual à pressão. Tá? Isso a gente já tinha visto, né? E a gente viu essas duas. Eu acabei botando, isso aqui é novo, né? Eu acabei botando esse friso aqui. A gente viu primeiro como calcular o coeficiente da fugacidade para gases. Claro, se eu calculo o coeficiente da fugacidade, eu vou saber também calcular a fugacidade. Então, a gente já tem a primeira equação, e a gente, no caso, aí usou a segundo coeficiente do virial. Por que para gases? Né? Isso só serve para gases. Ora, a equação do virial, né, ela só é aplicada para gases. Por isso que essa forma, que é relativamente tranquila de se calcular a fugacidade, né, como está nessa equação 1036, ela não é possível. Oh, meu Deus. Ela não é. Ah, fiz um negócio aqui tá errado. Então, a gente vê que ela não é possível essa equação aqui, né, ela só é aplicada para gases. Por quê? Porque ela usa, porque a gente chegou que a coeficiente, chegou que o coeficiente de fugacidade seria dado por essa relação, que eu posso calcular isso aqui, né, por essa expressão. Né? Esse foi um dos algebrismos que foram feitos aí anteriormente. Então, isso aqui, para calcular Z de uma determinada substância, né, isso aqui eu tenho que usar uma equação de estado. Né? Qual é a equação de estado que se aplica bem fácil para calcular um Z de uma substância? A segunda a equação do virial, equação virial truncada em B, ela atende bem a isso aí. Então, usar ela para calcular o coeficiente de fugacidade para gases, está tranquilo. Tá? Mas para líquido não funciona. Né? Porque a equação virial, para líquido, a gente sabe que ela não se aplica. Tá? Então, para poder, ainda fazendo outros critérios de equilíbrio, uma das coisas que se viu também é que a fugacidade, né, na fase vapor, a fugacidade tem que ser igual na fase líquida, se tem um equilíbrio entre duas fases, né, e que vai ser igual a se você tem uma substância pura, vai ser a fugacidade quando ele está no ponto de saturação. Tá? Esse também é uma consequência dessa regra do equilíbrio. Tá? Se a fugacidade é dessa forma, uma consequência direta é que o coeficiente de fugacidade também segue o mesmo critério. Ou seja, o coeficiente da fase de vapor tem que ser igual ao coeficiente de fugacidade na fase líquida, que é igual ao coeficiente da fugacidade, isso quando está no equilíbrio. Mas, para eu saber se está no equilíbrio, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular na fase líquida e igualizar, ou na fase vapor. Então, eu tenho que saber a fugacidade no vapor, tenho que saber a fugacidade na fase líquida.
Então, por isso que a gente tem que calcular, saber calcular um e outro. Calcular na fase vapor, a gente já aprendeu aqui, usando então já está ok. E depois a gente partiu para aprender na fase líquida. Na fase líquida, para poder ele calcular na fase líquida, que a gente não pode aplicar o virial, ele fez digamos assim, um algebrismo bem interessante, né? Então, ele fez esse produto, né, que é a fugacidade na fase de um elemento I, né, na fase líquida, vezes a pressão, ele escreveu como isso aqui, como essa expressão aqui. Ele escreveu dessa forma arbitrária. Você vai ver que isso aqui é exatamente igual a esse de cá. Por quê? Aqui, ó, PI, SAT, PSAT vai embora. Esse daqui com esse daqui vai embora. Tá? Vapor, fugacidade na vapor com fugacidade na vapor. Fase líquida aqui, com esse na fase líquida está aqui. Tá certo? Esse pressão de saturação daqui está cá. Quem foi que sobrou? FI, que é isso aqui, foi exatamente o que sobrou. Ou seja, essa equação é igual, é uma identidade matemática. Tá? Por que escreveu assim dessa forma? Por uma razão muito simples, que se arrumou de tal jeito a equação, aí é algebrismo mesmo, né? Se arrumou de tal jeito para que eu pudesse ter alguns significados. Primeira coisa, isso aqui, né? A é o coeficiente de fugacidade na fase vapor, definido na equação 3,35. Então, isso aqui, esse item A, é a própria fugacidade da fase vapor, né? Do coeficiente de fugacidade do vapor, que foi definido lá na equação 10,35. 10,35 é aquela que eu disse, que a gente ficou em essa daqui, né? Que é igual a essa de cá que está marcada, né? Então, é essa daqui. Então, isso aqui é Z. Então, é essa própria equação, aqui 10,35. Esse aqui, deixa eu ver se alguém está... Escape, né? Alguém pedindo para entrar, não? Ah, não, foi outra coisa, então. Então, eu tenho essa equação 10,35, então, que eu vindo para cá, né? Vindo para cá, né? Então, eu posso substituir... se for alguém pedindo para entrar, vocês me avisem, viu? O professor Railana está pedindo para entrar aí na... Ah, tá. Já entrou. A Antônia agora. A Railana não entrou ainda, não. Tem mais alguém pedindo para entrar? Deixa eu ver. Eu falei para ela fazer a solicitação aqui. Ela está aqui já. Pessoal, é que eu não sei porque hoje, todas as aulas, ele está pedindo para fazer para aceitar a entrada dos alunos, né? Esquisito, isso que normalmente não precisava. E aí, às vezes, quando eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo ver. Então, às vezes, fica essa atrapalhada. Mas eu acho que essa altura já está quase todo mundo aí. Bem, voltemos. Então, quando a gente está vendo lá a parte de... aquela equação, para poder a gente chegar à equação de líquidos, né? A gente viu que isso aqui é uma igualdade, tá? Então, a gente viu que pelas equações anteriores, né? Daqui mesmo, né, que eu posso igualar isso aqui com isso aqui, então eu tenho que isso aqui, ó, eu posso igualar
isso aqui com isso de cá. Essas duas equações aqui eu posso igualar, né? E aí eu posso tirar, aí fico com esse resultado, aí eu tiro daqui, levando isso ao expoente, né? É elevado a esse coisa aqui, então eu fico com essa relação. Isso aqui, né? Isso aqui, né? É exatamente igual a esse A. A esse A? Não, ao C. Né? É esse C aqui. O A, gente, eu pulei um negócio aqui. Assim, ó, eu pulei, porque é igual, são iguais as equações, eu acabei pulando. Tá, então a primeira coisa que a gente tinha visto era essa da primeira equação, né, que tem essa, que seria essa do líquido de isso aqui, né, V sobre a pressão de saturação, essa é a própria, digamos assim, coeficiente de fugacidade, né, para o gás. Então, aqui, fase de vapor sobre a pressão, eu tenho que isso é o a própria pressão que vai acabar dando, eu posso usar essa equação substituindo aqui. Então, eu já tenho como determinar essa primeira equação. Então, eu já conheço quem é esse primeiro termo, né? Se a gente continuando, então, já conheço quem é o primeiro termo, que isso está relacionado ao quê? A fugacidade na fase de vapor. Fugacidade na vapor, a gente sabe como calcular, então, o primeiro termo está ok. O segundo termo, se a gente olhar, né, para um produto puro, né, a gente sabe que na condição de saturação, isso aqui vai ser igual a isso de cá. Então, isso aqui vai ser uma unidade. Então, isso aqui vai ser igual ao de cá, porque isso aqui vai acabar sendo... Porque a fugacidade na fase líquida vai ser igual à fugacidade na fase de vapor, né? Porque eles estão aqui na condição de equilíbrio. Então, isso aqui também isso também é unitário, né? Isso é mostrado naquela equação 1039 anterior. Vamos voltar para ela para ver qual é a 1039. E isso, ó, tá vendo? A fugacidade em substância pura, né? E na fase vapor vai ser igual a na fase líquida, que é igual a da fugacidade na saturação. Então, isso aqui faz com que esse termo B, já viu que o termo B seja igual a 1. Se ele é igual a 1, né, ele some da expressão. E esse termo de cá? Então, esse termo de cá, ele faz o seguinte, né? Que aí só está envolvendo a parte líquida, né? Que a gente não sabe ainda calcular essa fugacidade na parte líquida. Então, aí o que aconteceu? Aquelas outras duas equações que a gente igualou, a gente acaba deduzindo qual é essa expressão aqui, que é exatamente essa daqui, né? Essa expressão aqui, que é exatamente essa de cá. Então, né, eu posso substituir isso aqui, né, substituir aqui nessa expressão. Aí, essa expressão toda aqui, né, vai se tornar, substituindo, que é aquela mesma repetir, substituindo A, B e C, né, eu acabo encontrando a fugacidade, né, que no caso aqui vai ser para líquido. Então, a fugacidade vai encontrar essa expressão aqui para fugacidade no líquido puro. Né? Que ela ainda pode ser escrita, né, como acaba que você consegue integrar, porque essa variação de volume, né, no líquido, ele é praticamente constante, né, em relação a P, né, os líquidos poucos variam com P, então você pode considerar esse VI, L é constante. Então, acaba que a equação que a gente acaba usando, né, para calcular a fugacidade no líquido é essa. Esse termo aqui, né, é conhecido como o termo fator de Point.
Guardem isso, viu? Porque depois a gente vai usar esse negócio desse termo aqui, essa correção esse fator de point para fazer algumas correções. Então, a gente fica aqui para líquido, né? A gente acaba chegando a uma expressão desse tipo, né? Que aí, veja bem, esse aqui a gente já viu como calcular lá, né? Então, só substituindo aí, mantendo essa correção também, né? Ele acaba, né, que assume essa expressão. Então, para calcular aqui o líquido, mesmo usando o virial, aí você vai dizer, mas virial não só é para gás, só é para gás, eu não pude aplicar direto. Mas lembre-se que o de líquido, ele teve uma relação com, né, da saturação, tá certo? Então, eu posso utilizar o do gás para poder calcular ele, tá certo? Então, na verdade, acaba que a fugacidade do líquido, ele é calculado através dessa, que acaba usando também aquele segundo coeficiente do virial, né? Porque aparece aqui dessa forma, mas ele já fica diferente. Então, a gente tem com essa equação 10,45 para líquido puro, né? E essa equação para gás também puro, uma substância pura, a gente já tem como calcular a fugacidade para um e para outro. No caso aqui é o coeficiente de fugacidade, que é um sobre o outro, né? Fugacidade sobre pressão, né? E essa outra equação aqui te chegou qual é a de líquido, certo? Então, dessa forma, eu já sei como calcular. O que ele fala aí, que para calcular a fugacidade de um líquido, como são necessários os seguintes dados. Primeiro, a gente tem que saber, né, o fator de compressibilidade da fase vapor, né, para poder chegar a isso aqui, né? E tem que saber calcular o fator de fugacidade da saturação, lá pela equação 2,2. Né? O volume molar é preciso saber também, daquele líquido, né? E o valor da pressão de saturação desse líquido. Aí você consegue calcular a fugacidade daquele líquido puro. Tá? Então, essa conta toda foi para fugacidade. Vou fazer um intervalo aqui, fazer um break na apresentação, porque a gente vai. O próximo ponto, o exemplo foi que a gente tinha visto lá, essa aplicação das fórmulas aí, né? Depois vocês veem lá. A gente vai começar a aula de verdade aqui, nessa parte agora que a gente vai ver em solução. Né? Porque a gente viu puro, líquido puro, gás puro. Né? Mas, antes da gente continuar, queria mostrar um negócio a vocês. Lá na nossa sala, eu coloquei lá, né, uma... Coloquei não? Não coloquei, ó. Bem, eu vou colocar para vocês aqui, vou disponibilizar, né, depois da aula eu faço isso, mas eu vou disponibilizar aqui, são algumas planilhas de cálculo. Até que criar já aqui o tópico, né, planilhas de cálculo. E aí tem lá o cálculo, esses cálculos para fugacidade de gás, fugacidade de líquido, já tem umas planilhas que faz o cálculo direto. Então, já ajuda. Eu vou colocar aqui, vou disponibilizar aqui essas planilhas, que na hora da prova não precisa estar fazendo esse cálculo na mão, né? Esse cálculo é muito chato. Então, você pegar, em vez de estar fazendo essas contas aqui na mão, aqui, ficar fazendo essa conta aqui toda na mão, você já tem a planilha lá que você já entra com os dados e ele calcula já a fugacidade, tem e para gás também, tem para gás e para líquido, tá certo? Na próxima aula eu mostro, eu pensei que eu tinha colocado já ali, não tinha. Tá? Bem, aí agora a gente precisa, mais umas vezes, para que a gente serve para calcular a fugacidade? É justamente para saber, né, qual é a condição de equilíbrio, que é o que a gente vai procurar. E ele é o critério de equilíbrio.
Então, a gente precisa saber, mas, na maioria das vezes, na maioria das aplicações, a gente não quer saber do equilíbrio simplesmente de uma substância pura. Sim, às vezes é importante, mas nem sempre. A maioria das vezes, a maioria das aplicações, o que a gente precisa é ver essa coisa do equilíbrio na condição em que você tem substâncias, que você tem como que eu diria, misturas, né? Porque a maior aplicação dos equilíbrios líquido-vapor é justamente para você fazer processo de separação, né? Tipo de destilação, flash. Tá? Então, a maior aplicação mesmo é quando a gente tem misturas. E aí, como é que a gente faz para calcular a fugacidade de um determinado elemento em solução? Tá certo? Não é mais ele puro. Então é esse cálculo de fugacidade que a gente vai ver agora. Ok? Então, né, então já vimos como líquido, exercício. Então agora a gente vai ver a fugacidade, o cálculo de fugacidade em uma solução. Então, né, como a gente tinha visto antes, né, que numa solução, a gente tinha visto antes que o potencial químico era aquela constante de integração mais RT ln de F. Né? Isso foi a própria definição de potencial químico. Só que a gente viu que antes isso aqui era para de uma substância quando era pura. Quando ela agora, por analogia, você vê que agora o F, ele apareceu o quê? Ele apareceu esse chapeuzinho aqui, né? O que esse chapeuzinho significa? Significa que é a substância, que é aquele produto na solução. É a fugacidade de um determinado produto numa mistura. Tá certo? Se ele fosse uma substância, fosse puro, a gente vai ver que essa 1029, se a gente for por essa equação lá, você vai ver que é o mesmo F, só que sem aqui, ó, 1029. Não apareceu aqui, mas ela tem aqui. É a mesma de cá. Só que aqui, ó, ela não tem o chapeuzinho. Tá vendo? Era o mesmo. Se eu dividir isso aqui por N, né? Que é para dar o potencial químico, né? Você vê que isso aqui, ele aqui não tem um chapeuzinho, porque aqui ele é puro. Quando a gente está falando de solução, a gente bota esse chapeuzinho para dizer que é na solução. Tá certo? Então, esse FI com circunflexo é a fugacidade da espécie em solução, substituindo a pressão parcial YIP. Né? Não é uma propriedade parcial molar, certo? Ele não obedece àquela coisa de propriedade parcial molar, que a gente tinha visto nas primeiras aulas, né? A definição das propriedades parciais molares. Ele não é. Ele significa o quê? É a fugacidade daquele elemento, daquela substância, quando ele está em uma solução. Tá? Então, do próprio critério de equilíbrio, né? Para se encontrar no equilíbrio, e a gente viu que é um critério de equilíbrio, o que é que ele está dizendo aqui? Que cada elemento, ali na solução, para aquela solução, para equilíbrio, então, digamos que a gente tivesse, né, uma coisa assim, né? Então, eu tivesse aqui, fechado. Aqui é a fase líquida, né? E aqui a fase gasosa, né? De vários componentes diferentes. Todos os componentes, a fugacidade de todos os componentes daqui tinha que ser igual à fugacidade, ou melhor, a fugacidade de cada componente aqui tinha que ser igual à fugacidade de cada um deles cá. Então, cada componente I, né, numa fase, tem que ser igual ao componente I na fase beta. Aqui na fase alfa, na fase beta. Né? Se tiver mais de uma fase em equilíbrio, todos eles teriam que ser iguais. Tá certo? Então, esse N significa o número de componentes. Quando você tem um equilíbrio líquido e vapor,
Então, uma fase alfa é o líquido, fase beta é o vapor. Então, a gente vai ter essa igualdade para isso como critério de equilíbrio. Tá certo? Vocês viram lá, quando a gente viu antes, critério de equilíbrio naquela primeira aula, naquele filmezinho, colocava só o elemento na fase líquida e na fase vapor. Porque como se ele fosse puro. A única coisa, quando é puro, não tem um chapéuzinho. Quando é em solução, tem esse circunflexo. Então, tem essa conclusão, né? Em múltiplas fases, quando nas mesmas temperatura e pressão, a gente já viu que para estar em equilíbrio tem que ter a mesma temperatura e pressão, isso já foi uma coisa que a gente tinha visto antes, mas a gente saber que está na mesma temperatura e pressão, isso é um dado fácil, né? Mas saber as fugacidades para poder colocar em desequilíbrio é que é o mais complicado e que é o critério principal usado para poder a gente fazer os cálculos dos equipamentos para que o sistema esteja em equilíbrio. Tá certo? Então, aí, indo para mais adiante, né, daquela coisa de propriedade residual, né, a própria definição de propriedade residual, né, lá em termo 1, né, a propriedade residual é a propriedade, né, real menos a propriedade no estado ideal. Ou seja, é essa diferença que é a propriedade residual. Se eu pego, né, essa propriedade residual, né, e multiplico por N, né, eu posso multiplicar todos os lados dessa equação. Né? Então, se eu tenho uma mistura, então esse N aqui são vários componentes, né? Então acaba essa diferenciação disso aqui para vários componentes, né, sendo eles constantes e variando também temperatura e pressão, né, em condição ou melhor, né, para temperatura e pressão constante, variando só um dos componentes, então a gente pode chega a essa diferencial aqui. Tá? Ou seja, né, a propriedade molar residual, então isso aplica, e quando a gente se lembra que a gente viu que quando tem a propriedade parcial molar residual, ela vai ser igual à propriedade parcial daquele real menos a propriedade parcial no estado ideal. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Né? Essa coisa das propriedades residuais, isso vai ser muito importante para a gente, porque é ela que vai permitir que a gente calcule a fugacidade numa solução. Tá certo? Então, por isso que a gente está fazendo essas deduções, essas reflexões em relação às propriedades residuais. Então, a gente viu o que é a definição de propriedade residual e a gente chega que segue o mesmo caminho se a propriedade parcial molar residual. Né? Esse M significa uma propriedade qualquer. Então, isso é válido para Gibbs também. Então, Gibbs residual molar, parcial molar, vai ser igual ao Gibbs parcial real menos Gibbs parcial ideal, em estado de gás ideal. Né? Então, subtraindo essas duas equações, que elas estão aqui, né, que agora não é mais, substituindo isso aqui, a gente viu que isso aqui é a parcial. Será que alguém entrando? Querendo entrar? Não. Não. Voltemos. Então, a gente tem, que pela própria definição, Gibbs parcial molar é o próprio potencial químico, né? Então, o potencial, então a gente pode aplicar também esse residual para potencial químico. Se eu faço essa equação menos ela mesma, né, para 2, se eu aplico essa equação
tanto para ideal como para real, né? Então, subtraio, que é como está lá na 10.9 e a 10.46. A 10.46 é essa. 10.46 é essa aqui, né? E tem a 10.29. 10.29, cadê? A 10.29 só está sem o Fzinho aqui. Então, eu posso. Sim, que é essa daqui, né? A 10.46. Então, como eu faço I menos IG, que eu subtraio uma da outra, né? Essas duas, 10.29 e essa 10.46, acaba que eu isso aqui, né, real menos o ideal, tá? Só, isso aqui é constante de integração, que um menos o outro, ele some, tá certo? E agora eu fico RT, isso aqui da fugacidade parcial, né, fugacidade parcial, fugacidade daquele componente na solução sobre aqui Y e P, que é como se fosse da condição ideal. Então, dessa forma, a propriedade residual, ou seja, o Gibbs residual, né, que é o potencial químico residual, vai ser essa expressão aqui. Tá certo? Então, a partir dessa expressão aqui, Gibbs residual, a gente tem como calcular. Então, o coeficiente de fugacidade, isso aqui é o coeficiente de fugacidade, por definição, né? Então, aqui o coeficiente de fugacidade de um elemento na mistura. Tá certo? Então, repetindo aquilo lá, né? Então, aqui é o coeficiente de fugacidade. Então, isso normalmente é usado para vapor, mas também pode ser para líquido, só que aqui seria X e P. Então, no caso de ideal, seria FI ideal, né? Quando a gente tem ideal, é a própria pressão parcial. A gente não tinha visto que no caso de gás ideal, a gente viu que a fugacidade de um determinado componente puro no gás ideal, né? Um determinado componente, se ele fosse no estado de ideal, o que é que tinha? Ele era igual à pressão. De uma forma análoga, agora ele já não é mais puro, ele está em uma solução. Então, ele é igual à pressão parcial. Qual é a pressão parcial? YI, né, que é a fração dele naquela solução, vezes a pressão total. Ou seja, você vê que misturado ou ele puro, ele segue uma mesma lógica. Né? Então, eu tenho que o coeficiente de fugacidade da mistura também, quando ele for igual a 1, né, é quando a fugacidade dele, o coeficiente de fugacidade dele ideal, tá? Só que agora a gente está falando dele na solução, e aqui o residual também é zero. Porque o residual é o quê? O residual é o afastamento em relação ao ideal. Então, se o residual dá igual a zero, significa que está no ideal. Então, essa aqui é a solução, essa aqui é no caso de gás ideal, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Que é uma conclusão muito parecida com o que a gente fez em relação ao... como se ele fosse puro. Então, ele segue, quando ele está em solução, ele segue o mesmo critério, a mesma coisa. Só que tem uma coisa, né, que, por exemplo, a pressão não vai ser igual à pressão total do sistema, porque o sistema tem outros gases conferindo aquela pressão àquele sistema. Então, com base, a fugacidade, né, daquele gás vai ser a pressão. Se ele é ideal, é a pressão parcial daquele gás. Tá certo? Então, esse, digamos assim, a ideia que passa aqui, né? Então, uma das coisas aí que você tem agora tudo envolvido, está relacionado, né, com
Gibbs, né? E Gibbs a gente viu que é uma propriedade que ela pode ser, é uma propriedade, é uma relação fundamental, que você acaba tirando o Gibbs em função de propriedades canônicas, né? Que são aquelas temperatura, pressão, que pode ser medido, né? Então, lá daquela equação anterior, né, que a gente tinha visto antes, essa equação 10,2, né, que é essa que está aqui, ou seja, a variação de Gibbs total vai ser variação Gibbs VDP, aqui delta S dp. Isso vem da própria, mais essa variação unitária para cada um dos componentes, que isso está relacionado com a composição, né? Composição de cada componente, né? O potencial químico de cada componente, né? Então, pode aí isso aí tem que a variação de Gibbs em relação a RT, né, essa derivada, né, esse aqui com constante sai, pode ser escrito dessa forma, né, vezes dt, mais é como se fosse a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo, né, em relação a t. Isso da própria regra derivada, que você tem aqui um produto, né, ng vezes 1 sobre rt. Na verdade, RT, então, qual é? É o primeiro vezes a derivada do segundo, o segundo vezes a derivada do primeiro. Tá? Então, isso aí você pode fazer uma simplificação, né? Só algebrismo, e chega a essa segunda equação. Que para gás ideal, ele acaba nessa outra equação. Veja bem, isso é um monte de algebrismo para chegar, né, subtraindo uma pela outra e definindo os residuais, porque você pega um caso real menos o ideal, então, utilizando aquela ideia de propriedade residual, né, você chega a essa equação 1055, né, que é propriedade fundamental, né, que você acaba relacionando Gibbs com entalpia, né, de volume, né? E aí, você pode reescrever essa mesma equação dessa forma de cá. Porque isso aqui, a gente viu que isso aqui, né, é o próprio coeficiente de fugacidade, né? Então, dessa forma, a gente acha o coeficiente de fugacidade daquele que é o que a gente está procurando na solução. Daí, a gente tem algumas das propriedades fundamentais e fazendo uma comparação de uma equação com outra, na verdade, comparou essa 1055 com essa 1056, aí você vai se tirando essas relações. Dentre elas, essa daqui, que é o que a gente está procurando, que é a fugacidade na solução, ou seja, na mistura, né? Que é a propriedade parcial, ou seja, a propriedade que depende em relação a GRT. A gente não viu lá que a propriedade parcial era quando você só variava um dos componentes, mantendo o mais constante. Então, você vê que agora isso aqui ele passa a ser uma propriedade parcial de Gibbs, né, escrita assim dessa forma, dessa relação de Gibbs com RT. O que é? É aquela propriedade parcial ali, né? Então, ali para poder, ele fala deduzir, né, para poder a equação que faz, para fazer essa dedução,
né? É só que agora é uma dedução disso aqui, né? Ele quer deduzir o fator. Então, é a partir dessa equação aqui, né? Então, se eu pegar, eu posso deduzir isso aqui a partir dessa coisa, derivando ele em relação ao não. Espera um pouquinho. Rodrigo está encantado. Estou sim. Então, Rodrigo está pedindo aqui para entrar. Espera um pouquinho. Ok. Pronto. Pronto, Rodrigo. Hoje, não sei por que cargas d'água, esse negócio só está aceitando. Tem que pedir, eu tenho que liberar. E quando eu estou apresentando, eu não consigo ver quem é que está pedindo, tá? Vamos lá, continuemos. Então, toda a nossa calculeira até então é para a gente tentar achar quem é a fugacidade, o coeficiente de fugacidade na mistura. Né? Então, um exercício que a gente está fazendo agora é que ele diz, né, que ele chegou a esse resultado usando aquela definição de propriedade parcial molar. Né? Então, dessa propriedade aqui, então, seria, para a própria definição que está aqui, ó, então, Ln da fugacidade vai ser essa propriedade molar. Então, já conhecendo isso aqui, né, eu só faço Então, como eu vou conhecer? Como eu vou conhecer isso aqui, né? Então, eu posso pegar, botar o φ. Isso aqui é elevado a essa coisa aqui, e aí eu consigo definir quem é o φ. Isso que ele faz aqui, né? Então, ele tem, né, ele tem pela própria definição, tá, da grandeza residual, a gente viu isso um pouquinho antes, né? Era dado por essa expressão, né? Então, isso a gente viu um pouco antes lá, relação à propriedade residual de Gibbs. Ele é dado por essa expressão, né? Aquela equação que a gente viu bem antes, viu hoje. Né? Como isso aqui essa coisa toda, mantendo pressão, temperatura de demais componentes iguais, né, pela própria definição, né, a gente chega à conclusão de que o φ, o Ln do φ, né, vai ser o Z propriedade, isso aqui é a própria definição de propriedade parcial, né, dessa propriedade. Que propriedade é essa? É o Z, é o fator de compressibilidade. Então, é o fator de compressibilidade menos 1, né, porque está tudo elevado a N, que N mantido. Isso, dp sobre P. Então, isso aí, você chega quem é o φ. Tá certo? Então, você escreve vamos dizer, o coeficiente de fugacidade em função de fator de compressibilidade e de pressão. Então os valores de coeficiente de fugacidade com a substância numa mistura, uma solução, é calculada a partir da equação de estados. A mais simples é virial no segundo termo. Então, a gente tem, que a gente já pode calcular, já está aqui calculado a equação virial, aqui é a equação virial do segundo termo. Né? Então, o segundo coeficiente virial da mistura é uma função de T e composição, e pode ser determinado em mecânica estatística. Né? Então, o B ele é tabelado normalmente. E aplicadas expressões moderadas, a dependência da composição é dessa forma. Então, as relações B e J caracterizam as interações bimoleculares
entre uma molécula e outra daquela solução. Tá? Então, disso aí, para misturas binárias, o B eu teria uma coisa assim. Ou seja, aqui ele estaria representando uma molécula entre duas moléculas iguais, a interação entre duas moléculas iguais, aqui entre duas diferentes, né? Aqui entre duas diferentes, né? Mas só que isso aqui isso é igual a isso, né? Então está invertida a ordem aqui, e aqui da outra molécula. Isso é o sistema binário. Então, você vê que o B fica dessa forma. Então, B são coeficientes do ideal para substâncias puras 1 e 2, respectivamente. Então, se você tem e a B, isso aqui se encontra facilmente tabelado. E esse é o coeficiente cruzado, que aí vai ver também como incorporar esses termos. Né? Então, derivando isso aí lá em cima em relação a N, eu também entro numa propriedade parcial, né? E que substituindo lá na equação, eu acabo encontrando qual é a expressão que indique a fugacidade daquele elemento na substância. Você vê que acaba não tendo uma coisa muito complicada, não. A integração é simples, né? Então, é de B, isso aí quando é um B, quando é binário. Tá? E aí diz quem é o B. O B é essas interações todas. Né? E ele ainda aparece esse gama 1, 2, que é dado por essas interações aqui. O YI, N sobre N. Então, apareceu um monte de letrinha. Então, se for um sistema, uma fugacidade no sistema binário, né, você tem essas interações todas, diferencia, por fim chega que aqui é o que importa para a gente, né, que todo esse meio, isso tudo é isso para mostrar como se chegou a essa, que é o que nos interessa, né? Como calcular, agora aqui é a fugacidade na mistura. Aqui é a fugacidade na mistura do elemento 1 e do elemento 2. Aqui a gente está falando de binário, tá? Isso aqui só serve para binário. Porque quando tem mais moléculas, aí a coisa complica mais ainda. Tá? Então, aqui, essa coisa aqui, né? Isso aqui é fácil de calcular. Que a pressão, você sabe que temperatura, aquela pressão e temperatura ali no equilíbrio, o R constante dos gases, isso aqui é tabelado, né? Esse Y, esse negócio aqui, isso aqui acaba sendo calculado, né? Em função, essa relação, aqui ele tem o Y aqui, né? É o Y, não, Y é a composição do gás ao quadrado, Y2 é do componente 2 elevado ao quadrado. Você veja que aqui está se referindo ao componente 1, mas o Y aqui é referente ao componente 2, tá certo? E esse aqui é o gama em relação ao 2. O gama tem algum lugar aqui, tem essa relação do gama 1 com o outro. Aqui, ó, gama 1, 2, está aqui, como é que é calculado. Tudo em função dos parâmetros do virial, tá? Então, ó, veja que essa de cá, ó, usa o parâmetro, o B22, tá? Mas aqui, ó, é o 1, que é diferente do 2 que está aqui, tá? Então, dessa forma, a gente já tem a fugacidade para soluções binárias. Para calcular isso aqui, né, eu também vou disponibilizar para vocês a planilhazinha de cálculo, que você entrou na tabela, encontrou o B para cada tipo de mistura, para cada tipo de componente puro, é só substituir e aí ele calcula o resto todo. Não precisa ninguém estar fazendo essa conta na mão. Tá? Eu vou... Quando o sistema for ternário, a coisa complica mais. Né? Porque
essa coisa aqui, para você saber o B ternário, porque aqui a gente está pegando o B, que é o coeficiente do virial, aqui a gente está pegando, calculando ele a partir de... Aqui é ele puro, né? Aqui é como se fosse puro, aqui é o de interação, né? Então, quando você tem... E aqui só tem... Aqui é a interação de uma molécula com ela mesma, aqui é de uma molécula do outro espécie, e aqui da espécie 2 com a espécie 2. Se a gente botar 3 moléculas, então eu vou ter que ter todas as combinações. Então isso aí cresce pra caramba, né? Então. Então, isso aí você pode fazer para mistura multicomponente, né? Isso que eu acabei de dizer, né? Então ele pode ser estendida, né? Só que eu vou ter, ó, inúmeras então eu vou ter várias interações aqui, né? Então, cada uma, eu vou estar sabendo todas as interações de pá a pá da molécula. Então, eu vou ter, quanto mais aumenta o número de moléculas, mais aumenta a quantidade de componentes. Isso aqui é para cada componente que tiver na mistura, ele tem que calcular a fugacidade, né? Então, isso aqui, ele se torna bem mais complexo, né? Mas é dessa forma que se calcula para uma solução binária, né? Agora aqui um exemplo, né? Ele dá os coeficientes do virial, né? Ele está dizendo que o exemplo está determinando o que determina o coeficiente de fugacidade, né? Usando para nitrogênio, metano, tem uma mistura aqui, nitrogênio, né? Só são 2, né? Só são 2 componentes. Se a mistura contiver 40% de nitrogênio, obviamente 60% de metano. Então ele dá o B11, que é as interações, é o coeficiente virial para o nitrogênio, aqui para o metano, e aqui é o B de interação entre um e outro, né? Isso aí é tabelado, né? Ou experimentais, né? Isso aí, então, tem que ser dado, né? Então, por definição, a gente já sabia quem é esse gama 1, 2, então calcula o gama 1, 2, né? E aí substitui na equação, nessa equação daqui, ó, que é para binário, né? Dessa equação daqui, essas 2 equações. Então eu tenho, né? O gama 1, 2 eu calculou esse. Essas aqui são as composições, né? Então eu tenho a composição, aqui, observem que aqui eu uso de forma cruzada, né? Aqui eu uso a composição no caso aqui, o 1 seria o nitrogênio, então aqui a composição seria do metano, e vice-versa. Então vamos ver, aplicando essa mesma equação, né? Então, o ln de φ, que faz toda essa coisa. Então, você vê, o primeiro é nitrogênio, mas o nitrogênio está quanto? Em 40%. Então, você vê que ele usa a composição cruzada, né? Usa 0,6, que é a do metano. E aqui é o contrário, aqui é do metano. Então, aí, a partir daqui, ele calcula quem é o ln do φ, e no final, ele calcula a fugacidade. Aqui é a do nitrogênio, aqui do metano. Você vê que o metano foge mais da idealidade do que o nitrogênio, tá certo? Porque ele se afasta mais do 1, que é quando é o mais próximo da idealidade, certo? E aí agora a gente vai ver a parte de correlações generalizadas para cálculo de fuga. Então, então, voltando um pouquinho, né? Para calcular de soluções gasosas, né, a gente utilizou o virial, né, o segundo coeficiente do virial agora
para mistura. Tá? Nesse segundo, mas eu não posso só usar o virial, porque tudo a partir eu preciso de uma equação de uma equação de estado, né? Porque olha, é a partir da equação de estado que eu vou conseguir substituir aqui, né? E substituir o G residual, né? O Gibbs residual, e a partir daí calcular quem é a fugacidade. No caso aí, esse primeiro cálculo que a gente fez foi usando a equação do virial, do tipo virial, truncada no primeiro termo, né? Que é com esse B. Por isso que tudo ficou em função do B. Né? Isso aí vale aquela história também. Quando a gente usa virial, ele está muito relacionado, está basicamente, eu estou impondo que seja só para gás, né? Porque o virial é uma equação de estado exclusiva para gás. Ela não funciona para líquido. Então, mas eu preciso calcular de líquido também. Então, uma outra possibilidade é a gente usar uma outra equação de estado. Uma outra correção de estado que tem uma aplicação maior, né, são as correlações generalizadas, que a gente usa pressão reduzida, temperatura reduzida, né, fator acêntrico, aquela coisa. Então, na correlação generalizada, a gente viu sempre por que a gente precisa desse Z aqui, né, dessa equação. Então, ele pode pegar e usar a partir daqui, né, usando pressão crítica, né, porque o que a gente tem com pressão reduzida? A gente tem, lembrando o conceito de que pressão reduzida é a pressão real sobre a pressão crítica. Tá certo? Consequentemente, a pressão que eu tenho real vai dar igual a pressão crítica vezes a pressão reduzida. Então, a derivada da pressão, como a pressão crítica é uma constante, né? Então, eu tenho que a derivada da pressão reduzida é a pressão crítica vezes a derivada da pressão reduzida. Tá? Então, eu posso substituindo naquela equação lá do φ lá desde o início, né, você vê que aqui, né, aqui a gente está falando para substância pura. Você vê que aqui sumiu um chapeuzinho, né? Não tem. A gente está falando de substância pura primeiro. Então, que antes a gente tinha visto com virial, agora a gente está vendo com relação generalizada. Né? Então, isso aqui, né, ela, substituindo de uma correlação tipo pizza, né, que a gente vê, qual é aquela correlação pizza, né? Z vai ser, lembrando, né? Z1 mais Z0, tá? Então, ou Z0, depois Z1. Ah, eu não estou me lembrando mais. Acho que é Z0, depois Z1. É isso, né? Z0, depois mais Z1. Então, eu posso substituir o Z por uma correlação degeneralizada, o ZI, né? Que é de um determinado componente. Né? Então, a gente está falando de substância pura. Então, vai ser Z0 menos 1. Né? Lembra, aí apareceu o fator acêntrico e Z1, né? É porque a correlação de Pizza, ele faz essa desmembramento, sendo que, se vocês se lembram, o Z, o fator acêntrico e isso tudo é tabelado em função das condições críticas, né? Então, dessa forma, né, eu saio, né, que isso aqui, ele fica com o mesmo jeitão, né, de como se fosse um φ, né? Vê se isso aqui não tem um jeito, se isso aqui não parece com esse negócio cá em cima. Tá? Então, eu posso distribuir dessa forma, né? Posso chegar e dizer, ok, isso aqui, essa parte todinha aqui seria como se fosse o zero, porque ele segue o mesmo padrão da equação generalizada, né? Que é Z0 mais
Z ômega Z1. Né? Então, aí você vê que acabou. Ômega, você se lembra, é o fator acêntrico. Né? Então, eu tenho uma relação aí. Quer dizer, e como é que eu vou calcular isso? Aí, o legal é que eu vou ter esses valores aqui tabelados. E aqui também. Que facilita muito as contas. Né? Então, para você utilizar ele então, por definição, por aquela igualdade, né, eu tenho isso aqui, então, não é que eu tenha ele tabelado, mas eu tenho os Z0 tabelados, né? Tudo em função de pressão crítica e temperatura, pressão reduzida, né? Na verdade, pressão reduzida. Que pressão reduzida é uma coisa fácil, que é em função da pressão crítica e a pressão total. E aí, como isso é Ln, né? Então, isso, analogamente, eu tenho que o φ, né? Então, eu tenho tabelas que fornecem esse φ e esse de cá. Né? E, dependendo do composto, você sabe quem é ômega, aí você tira quem é a fugacidade da substância pura. Aí, usando correlações generalizadas. E as correlações generalizadas valem para líquido, né? Qual é o detalhe daí da história, né? Toda vez... então por que não usa essa que é muito mais simples do que chegar a usar o virial? Claro, para gás, quando você... Correlação generalizada, a gente só usa se não tiver outro jeito. Como o nome está dizendo, é generalizado. Essas coisas que são generalizadas, o que acontece? Elas têm uma precisão... tem um ponto positivo, que você sempre consegue calcular usando elas. O ponto negativo é que elas acabam que nem sempre são, os resultados não são, nem sempre são, tem uma boa precisão, tá certo? Então, se pode usar virial, usemos virial. Aqui é um exemplo, né, de calcular, estimar a fugacidade do vapor de um buteno a 200 graus Celsius, 700 bar. Então, ver a temperatura crítica do buteno 420 Kelvin, pressão crítica 40, alguma coisa bar. Então, eu tenho como calcular, isso tem lá na tabela B1, lá no Vaness. Eu tenho que calcular a pressão crítica, ou temperatura reduzida, pressão reduzida. Lembrando que temperatura reduzida, aí no caso aqui, essa temperatura reduzida, foi quem? Foi a pressão, a temperatura em que ele está, 200 graus. Mas 200 graus dá quanto? 200, né? Vai ser 473. Lembrar que tem que usar sempre Kelvin, né? Ponto 15, dividido por 420. Que deve dar, se fizerem a conta, aí vocês vão ver que vai dar isso aqui. A pressão reduzida é a mesma coisa. A pressão reduzida, o quê? P, vai ser PR, né? Vai ser a pressão, qual é a pressão que dá que é 70 bar, só que é 40, pressão crítica é 40,43. Se você fizer a conta, você vai ver que vai dar exatamente isso aqui. E isso aqui é o tabelado. Então, eu tenho temperatura reduzida, pressão crítica e o ômega, né? Então, eu posso entrar nas tabelas e tirar quem é o φ0 e o φ1. Substituindo, eu tenho quem é o φ. A fugacidade vai ser a pressão. Vamos dar uma olhada lá na tabela como é que a gente acha esse φ0, né, nas tabelas D15 e 16. Então, se a gente for lá, ó, eu fechei o livro aqui, chato, estava aberto, abre rápido. Não é aí.
Mas que eu queria, oh, meu Deus. Eu quero a biblioteca. Então, se a gente for lá nas tabelas, vou lá D15 e D16, então a gente já tem para o coeficiente de fugacidade. Então, a gente tem os valores, o φ0, em função da temperatura. Você está vendo aqui, ó, pressão reduzida, temperatura reduzida na vertical, e a gente tem um φ0, a gente acha, e a gente acha o φ1, né? E o coeficiente, o fator acêntrico, também é tabelado, que é o ômega que a gente vai precisar também. O ômega, ele vai estar nas tabelas lá do Z. Cadê o D? No B que vai estar o ômega. Aqui o ômega. Então, no caso aí que a gente estava falando, era de quem? Era de um buteno. Então, um buteno. O ômega 0,191, não é isso? É 191. Vamos ver se ele pegou isso mesmo. 191. Aí o ômega, tá vendo? Que é o fator acético, 191, lá tabelado. Ou seja, a partir daí, ele pega, os valores são todos tabelados e ele facilmente calcula a fugacidade. Tá? Isso aí é correlação generalizada, isso não está limitado a gás, né? Porque quando você usa aqueles coeficientes do Virial, ele só está limitado a gás. Um cálculo que a gente vai ter lá que eu disse que eu tenho a planilha de cálculo para vocês, só é para gás, né? Porque ele usa o segundo coeficiente virial. Então, essa também é uma correlação que usa o coeficiente do virial, usando como se fosse uma correlação genérica, né? Faz uma misturada, mas também passa a ser uma coisa útil, né? Porque aí você pode encontrar ele de uma forma mais fácil, né? Então pode ser usado dessa forma também. E a gente tem esses coeficientes, a gente tem ele tabelados. É uma outra forma de se calcular o coeficiente de fugacidade. Veja que a gente foi o mesmo coeficiente de fugacidade, só que agora usando outras propriedades, né? Outras equações de estado. Né? A gente viu que a gente tinha calculado substância pura, primeiro a gente viu usando o virial. Né? Agora a gente está vendo as correlações generalizadas. São dois tipos de correlação generalizada, aquela em Z, agora a gente está vendo essa com o B, que é o coeficiente do virial. Quando é uma mistura, a gente já tinha visto que usava essa equação que a gente viu aí. Né? Só, né, que isso, com aquelas, usando, sabendo, vendo aqueles cálculos dessas iterações. Né? No caso de uma outra, de coeficientes cruzados, às vezes usar essa interação, né, usar esses, calculando dessa forma, seja uma forma interessante para se chegar a essa, principalmente essas interações entre as moléculas. Né? Então, isso aqui, às vezes, para mistura, isso possa ser interessante,
né, seja melhor do que usar o virial puro. Né? Usa uma mistura de virial com... que isso aqui é típico de correlação generalizada, para você calcular das misturas, as interações, né, entre dois tipos diferentes de moléculas. Né? Então, você vê que você pode ser calculado usando assim. Então, você calcula a fuga. Isso aqui é quando você tem uma mistura multicomponente. Né? Aqui vocês têm várias. No caso aqui, você não tem um só, né? Você tem vários componentes. Né? Você vê ó, que são dois somatórios, porque você tem variando I e J. Porque são duas interações entre moléculas, né? Dois tipos de moléculas sempre. Vejam que sempre aparece o Y aqui, que significa o quê? Que isso só presta para gás. Né? Aqui é dessas equações, né? Essa 69A, 69B, são as mesmas, né? T61, T62, você tem como encontrar esses V0. Então, pode combinar essas regras para usar as regras intermédias, os outros parâmetros. Ou seja, mas são regras de mistura né, para aplicar, para você fazer o cálculo para misturas. Né? Isso usando sempre o quê? Usando as correlações generalizadas. Então, ele deu agora aqui um exemplo, né, que é para fazer esse cálculo para uma mistura, né, equimolecular ele quer, no caso aqui, uma mistura, na verdade só são dois, né, de metilcetona e tolueno, da pressão e temperatura e pressão. Então, ele quer saber todos os casos e tal. Então, a equação que vai ser usada é aquela que a gente viu que ela é cruzada, né? Então, aqui vem a história de poder fazer o cálculo de todas essas interações, esses itens, né? Então, tem primeiro o B, I, você vê aqui, ó, I é 1, 1, 1, 1, 2, 2 e 1, 2. Então, essas variáveis aqui são calculadas usando essas regras de mistura. Isso é para pressão, temperatura e fator acêntrico. Então, foi temperatura, pressão, volume, fator acêntrico e fator de compressibilidade. Que você tem cada um em separado. Você não tem da interação. Né? Então, por isso que você tem que calcular com base nessas equações aqui, nessas regras de mistura. Né? Então, você tem a temperatura crítica. Como é que você vai ver a temperatura crítica de mistura? Na verdade, você vai fazer esse cálculo. Tá? Então, dessa forma, calcula cada um desses parâmetros. Uma vez tido esses parâmetros aí todos, né, usando aquelas regras de mistura, pode vir aqui e utilizar. Né? Aí tem o B11, B011. Então, exatamente, usa essas daqui, usa essas de cá, e a gente consegue calcular todos esses parâmetros para todas essas interações. Uma vez calculados eles todos, é só substituir na equação e calcula fugacidade de um, fugacidade do outro. Isso aí, quer dizer a vocês, né? Essas continhas chatas, o que a gente vai... Isso aqui está feito de forma na mão, né? Na verdade, ele nem mostra o cálculo aí, ele só diz que as equações que usadas, os cálculos de regra de mistura é esse,
né, para calcular esses fatores, né, e vai calculando e botando na tabela. Imagina o trabalho que é para calcular dois negocinhos desses, né, dois coeficientes de fugacidade de uma mistura binária, né? Então, para vocês calcularem, né, não precisarem estar com essa coisa toda, é isso que eu vou disponibilizar para vocês. Tem uma planilhazinha pronta, né, que faz esse cálculo. Tá? Só entrar com os valores de pressão crítica, temperatura crítica, os valores tabelados dos Bs, ele vai e calcula. Aí o valor tabelado você tem que entrar, né, e olhar nas tabelas. Então, a gente vai agora ver um pouquinho sobre esse modelo de solução ideal. Então, antes da gente entrar nessa parte, queria ver com vocês, né? Se você não está fazendo. Não. Eu vou deixar para a fase final, a gente vê na próxima aula, tá? Porque senão não vou misturar mais outro assunto, não. Então, nessas duas aulas, a gente acabou vendo, né? Eu vou voltar para cá, né? A gente acabou vendo, lembrando, a gente viu o cálculo com substância para gás puro, líquido puro, depois a gente viu para soluções. Para a solução que é líquida ou que é gás, a gente pode usar a do virial, ou se for para líquido, a gente só pode usar aquela que usa correlação generalizada, não pode usar virial. Tá certo? Então, são algumas regrinhas que a gente precisa ver. Para entender melhor isso, é fazer exercícios. Eu vou colocar aqui, vou mostrar a vocês as planilhas que já tem calculado usando essas planilhas para o cálculo dessas fugacidades, né? Então, eu vou inserir aqui criar material. Título. Cálculo. Eu já tinha. Cálculo. Fugacidade. Substância pura. Esses cálculos que tem aqui, eu vou colocar aqui, botar aqui, é ideal. Tá? Então, oi. Você fazer um exemplo depois aí, como calcular nessa planilha sua? Você falando é uma coisa, mas depois que a gente pega... Não, mas o que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu estou postando aqui a planilha para poder a gente olhar. Beleza. Tá? Então, adicionar. Vou botar a planilha.
Bem, substância pura e mistura binária. Tópico, planilhas de cálculo. Então, já estão aqui, planilhas de cálculo, tem as duas aqui, tanto a binária como... Então, vamos ver primeiro como é a substância pura. Então, se eu tenho uma substância pura, quero saber qual é a fugacidade, eu entro com a temperatura... Aqui estão as equações, tá? Ela mostra aqui, né? Os campos em azul é o que tem que calcular. Então, aqui eu entro com a temperatura, em Kelvin, a pressão em bar, a temperatura crítica, a pressão crítica e o fator acêntrico. E aí ele calcula qual é a fugacidade, né, o coeficiente de fugacidade e calcula a fugacidade. Certo? Por exemplo, diga aí um componente conhecido qualquer. Bora calcular, mostrar a vocês como é que funciona. Então, vamos ver. Propano, certo? Então, vamos ver propano. Vamos pegar esses... Propano, que esteja na fase gasosa, é fácil, né? Então, botar um propano a 400 Kelvin. Então, vamos ver. Vou botar aqui, ó. Propano. Temperatura, eu vou botar 400 Kelvin. Tá? 400 Kelvin. A pressão, eu vou botar, pode a gente botar 40 bar. Se a gente botar uma pressão muito baixa, ele vai tender a ideal, né? 40 bar, propano. Então, só preciso disso. É substância pura, eu tenho pressão, temperatura e pressão. Basta isso, eu vou saber tirar tudo. Para isso, eu preciso saber qual é a temperatura. Então, a gente já viu que especificou que a temperatura vai ser 400 Kelvin, né? Então, a gente bota aqui, 400 Kelvin. A pressão, a gente já viu que é 40 bar. Bota aqui, 40 bar. A temperatura crítica do propano. A gente vai lá no nosso livro. Vamos lá para... aqui tem todos os... Aqui está, tá vendo? Oi. Qual é a tabela? Aqui, estou mostrando, não está vendo, não? Ou não tô... Ah, certo. Tá vendo, não? Tô vendo. Ah, tá. Então, aqui, ó, foi propano, não foi o que a gente falou? Então, propano, temperatura crítica aqui, 369,8. Então, 369,8, né? Qual é a pressão crítica? Vamos para lá. Aqui está a pressão crítica em bar, 42,48. 42,48. E o fator acêntrico é quanto? O fator acêntrico, ele está aqui, propano 0,152. 0,152. Substituiu, nós estamos com a nossa fugacidade, coeficiente de fugacidade é 0,7790 e o coeficiente e a fugacidade 31,16 bar. Certo? Hein? A fugacidade, a unidade em bar. A fugacidade, a unidade de medida é de pressão. Que pode ser bar, pode ser atmosfera, pode ser milímetro. É a mesma unidade de pressão. Tem que ser compatível com o que você estiver usando. Como eu usei aqui em bar, o resultado aqui foi em bar. Tá? Porque também a gente usou aqui em bar. O que é que se espera se eu reduzir essa pressão aqui, se eu tiver pressão mais baixa? A gente viu que os gases, quanto a pressão mais baixa, o que é que acontece? Mais próximo à idealidade. Então, mais próximo da idealidade significa o quê? Um coeficiente de fugacidade mais próximo da pressão, a fugacidade mais próxima da pressão
e um coeficiente de fugacidade mais próximo de 1. Vamos ver se esse negócio está fazendo a conta certa. Então, vamos reduzir a pressão. Vamos reduzindo a pressão para 20. Né? Espera-se que isso se aproxime mais de 1. E aí, de fato, aconteceu. Foi para 0,88. Então, já está menos distante da idealidade. Se eu baixo mais ainda, vai para 10, ele deve aumentar mais ainda. Ó, já foi bem para próximo da idealidade. Se eu for para 1 bar, é praticamente 1, né? Que o propano a 1 bar é praticamente e você vê também que a fugacidade, ó, ele se aproxima da pressão, tá vendo? Se eu for aqui, digamos, 0,5 bar, uma pressão bem baixinha, você vê que aqui ele já está praticamente como ideal, porque até a fugacidade ele começa a bater com a pressão, tá vendo? E o coeficiente de fugacidade, ó, ele está cada vez mais próximo de 1. Professor, Hein? o que seria esse TR e o PR? Temperatura reduzida e pressão reduzida. Porque, ó, a conta que ele está fazendo aqui, é essa. Tá certo? Ele está fazendo essa conta aqui. Esta conta aqui, se bem que ele está usando aqui com relação generalizada, isso aqui serve para líquido também, viu? Então, eu vou pegar aí esse propano. Então, no caso, essa planilha ele serve para líquido e vapor. Porque ele está usando a correlação generalizada. Líquido e gás. Então, aqui o TR está aqui, é temperatura reduzida. Aqui, o que é que ele faz? A2 sobre C2. Quem é A2? A temperatura sobre a temperatura crítica, que é C2, tá certo? Pressão crítica é a mesma coisa. B0 é esse cálculo aqui. B1 é esse cálculo aqui. Φ é calculado dessa forma. Ou seja, toda a memória de cálculo está aqui. Que foram essas equações que a gente deduziu agora. Tá certo? Só que aqui é para substância pura. Vamos pegar para um líquido aqui. Deixa eu ver se tem algum na fase líquida. Tem que usar uma coisa mais pesada. Tolueno. Tolueno, a temperatura baixa, ele vai estar, e a pressão grande vai estar. Então, tolueno eu tenho. Então, vamos ver. Tolueno, a temperatura de saturação a temperatura ambiente, tolueno tanto tolueno como benzeno, a temperatura e pressão ambiente é líquido. Vamos ver como é que dá isso, né? Então, tolueno, vamos ver. Primeiro item aqui, o segundo vamos lá. Então, tolueno, aqui é o fator acêntrico. Então, eu posso pegar aqui, botar agora tolueno, né? Vamos ver aqui para tolueno. Eu vou botar uma temperatura próxima ambiente, né? Então, 298, 83, 273, 293, 20 graus, né? Então, a pressão, botar 1 bar. Tá? Qual é o fator acêntrico? O fator acêntrico, a gente viu que é esse daqui, né? Então, tolueno, você 0,262. Ctrl C. Só que isso vai ficar um número muito esquisitão. Já coloquei o fator acêntrico. Eu só tenho que achar agora a temperatura crítica e pressão crítica, né? Temperatura crítica, eu acho que é esse aqui, tolueno. Oh, meu Deus, esse negócio foi sério. Tolueno, eu acho que é temperatura crítica e pressão crítica. Copiar aqui. É isso? Subir para ver se é isso mesmo. Diga. Temperatura crítica e pressão crítica. Diga. Tem como a pressão descrita na questão ser maior do que a pressão crítica? Tem. Ele está supercrítico. Ele está numa condição de supercrítica. Ele está acima do ponto crítico. Não tem problema nenhum. Isso existe.
Tá? Então, a gente viu que então, aqui é a temperatura crítica, 591,8, e a pressão crítica, 41,06. 41,06. Você vê que aí ele consegue também calcular fugacidade. Tá certo? E ele não está. Aqui está para meio, né? Então vou botar para 1. Pressão de 1 bar. Ele não vai alterar muito a fugacidade em função da pressão, não. Oi. Tem como você testar com uma pressão maior do que a pressão crítica? Bem, só que quando eu testar a pressão reduzida, vai dar acima de 1. Não tem problema nenhum. Então eu posso aqui, ó. Então ele vai para a fase gasosa, né? Obviamente. Então vamos aumentar então a pressão aqui. Digamos, vou para acima de crítico, né? 42, tá? E vou para a temperatura acima de crítica. A temperatura crítica, a gente viu que foi 591, então vou para 600. Você vê que a distância a fugacidade como dá diferente, tá? Ele faz do mesmo jeito, faz a conta do mesmo jeito. Porque, só que agora, quando a pressão estiver acima da pressão crítica, o que é que acontece? As pressões reduzidas é acima de 1. Eu só queria ver como era o comportamento, né? Então, isso aqui pode fazer um monte de coisa. Então, essa tabela vai estar lá para vocês. A outra tabela, certo? A outra tabela, que eu também já disponibilizei, é para quando você tiver uma mistura. Ó, só para vocês ficarem... Isso aqui não foi eu que fiz, não, viu? Essas tabelas, essas planilhas, isso é do próprio livro, viu? O livro disponibiliza para o professor e disponibiliza um monte de material. Um deles é essa planilha aqui. Graças a Deus já dá aqui prontinha, tá vendo? E aí, com o meu coração mole, distribuí, passei para vocês também. Tá? Mas isso daqui, o livro que já entrega pronto para a gente corrigir prova, essas coisas, não precisar estar fazendo conta. Aí, eu passo para vocês. Então, no caso aqui, é para binário, né? Então, é a mesma coisa. Entra com a temperatura, pressão da mistura. Você tem as duas espécies. Então, você bota a fração molar, a temperatura crítica, a pressão crítica de cada uma. Né? Só que aqui eu tenho que entrar com volume crítico também. Tenho que entrar com Z crítico e o fator acêntrico. Aí ele vai fazer as contas. Quais são as contas que ele faz? Está aqui. Ele usa também, aí ele usa todas aquelas interações, tá vendo? Só que aqui ele usa virial. E aí, quando usa virial, tá muito mais, mais para gás. Então, tem aqui eu até copiei aqui um exercício, se for ternário, né? Que usando aquela outra equação. Não tem a planilha, ele não fez a planilha, mas eu coloquei aqui embaixo, né, como seria as equações para o ternário. É só ampliar e fazer as contas, né? Podia até ser um exercício, né, para vocês, fazer uma planilha de um exercício do ternário. Eu acho que eu vou fazer isso, né, para poder valer nota, né? É só pegar isso aqui e colocar em termos de planilha. Tá? Aqui está a planilha para binário. Tá? Certo? Então, binário é a mesma coisa aplicando. Ok? Então, dessa forma, eu não vou entrar ainda, né, essa altura eu não vou entrar mais na parte final de fugacidade, não. Fugacidade é bom que a gente vá devagar. Tá? Então, até aqui, hoje, a gente avançou até a parte essa parte de fugacidade de mistura,
né? Só que agora vem esse modelo de solução ideal e tal, e vem outras considerações. Vou deixar isso para a próxima aula, que é pouco assunto, né? E pela nossa programação a gente já está até adiantado, né? Então, deixa eu ver aqui. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Fechou? E depois a gente vê a parte de mistura. Pronto, a gente tá de boa aqui, que dá para fazer exercício na próxima aula sobre isso. E na outra aula, a gente vai ver toda a parte de mistura, que também, efeitos térmicos e tal, que isso daqui dá para ser numa aula só. Então, e aí, dessa forma, a gente fecha o assunto da primeira unidade. Fechou? E dá para fazer exercício, diga. Eu ia te perguntar sobre os exercícios. Vai ter assim uma aula ou algum momento para Não, poder. a próxima aula a gente vai ter pouco assunto. É, Então, eu vou deixar para fazer exercício. Eu estou fazendo, está mostrando aqui alguns exercícios, alguns exemplos, né? Mas na aula eu vou passar mais colocar alguns exercícios aqui recomendados. Podem usar essas planilhas de cálculo, né? Do capítulo 10 eu já botei os exercícios aqui recomendados, ó. Tem todos. É desse capítulo. Já pode ir fazendo, né? você já chegou a corrigir alguma questão dessa? Você já cheguei? Sim. Eu tenho ela. No semestre passado eu fiz todas. Então, mas é melhor que vocês tentem fazer e depois a gente faz a correção. Tá? Ok, eu vou. Então, a gente tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou. Entenderam a planilha? Né? Havendo alguma dúvida, alguma coisa, vocês me falem. Eu já passei alguma atividade, não, para vocês, além da. Não passei atividade ainda não, né? Bem, pronto, eu vou passar atividade. Atividade eu vou querer aquela planilha para que vocês façam um cálculo usando uma planilha. Eu vou passar para vocês qual é 3 componentes, né? E aí eu passo para cada. São quantos vocês? Deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem 14, ó. Faz 7 duplas. Não sei. Façam em duplas, eu vou passar uma atividade para cada dupla. Uma atividade. Não, eu vou passar a atividade aqui, que vai ser. A atividade vai ser simples, né, valendo 2 pontos. Vai ser basicamente, ó, aquilo que eu tinha falado antes, né? Aqui, atividades. Exercícios aqui na parte de planilha de cálculo, né? Então, eu vou querer que faça uma planilha de cálculo ternária, de uma mistura ternária. Só isso. Que é nada mais, nada menos que botar na planilha. Aqui tem todo o algoritmo dela para ser ternária. Né? Aqui, ó. Então, é isso que eu quero. Botar isso aqui fazer uma planilha para cálculo ternário. Tá certo? Eu vou escrever isso direitinho, e aí já fica como atividade para vocês, valendo 2 pontos. Pode ser em duplas, tá? Agora, eu vou escrever direitinho como eu quero lá. Vou ser em dupla, mas eu quero que não quero que sejam iguais os mesmos componentes, não. Tá certo? Que cada dupla tenha componentes diferentes. Tá?
Bem, alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta? Né? Leiam esse capítulo 10. O capítulo 10 é bastante denso, a prova vai ser quase toda em cima dele, né? Que a gente vai ter um outro capítulo, que na próxima aula a gente vai terminar ainda essa parte de fugacidade. Fugacidade é importantíssimo, né? Mas na próxima aula a gente vai concluir alguns outros aspectos, mas é importante que vocês avancem aí em relação à fugacidade. Em relação ao capítulo 10 todo. E a gente ainda vai ter, em relação ao capítulo 10, uma parte de mistura, né, que é uma parte bem interessante, né? Mas é mais curtinho que o capítulo 11. O capítulo 11 é mais tranquilo, é rápido, é tranquilo. Tá certo? Alguma dúvida, alguma coisa? Então, eu vou parar a gravação. Se não há mais nada,